Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, gravando esse vídeo para falar um pouco mais sobre os meus 30 dias onde eu vivi com propósito, onde eu fiquei sem redes sociais, sem aquelas distrações diárias, onde eu fiquei sem comer chocolate, sem comer açúcar, renunciando realmente às minhas vontades, à minha carne, e onde também eu estava cuidando do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Como que eu cuidei do meu corpo? Realizando atividades físicas, fazendo exercícios físicos. Como que eu cuidei da minha alma? Através de vídeos que eu assistia, onde eu ouvia a palavra de Deus, onde eu fortalecia a minha fé, onde eu fortalecia a minha mente. E o meu espírito através do meu devocional. Eu estava fazendo uma devocional diariamente. Claro, como eu disse aqui anteriormente, tinha dias que eu não conseguia ser tão constante e era onde eu sentia que eu estava falhando e era onde eu me culpava por isso, de não conseguir realizar aquilo que eu me propus a fazer. E era onde eu ficava triste, chateada, magoada comigo mesma, não com ninguém, mas comigo, porque eu estava me prontificando a fazer aquilo e eu não estava conseguindo. E foi onde Deus foi trabalhando comigo, Deus foi me ensinando, Deus foi me mostrando que constância é necessário, é preciso sim, mas nós também precisamos ter mais graça conosco, termos mais empatia conosco mesmo, porque nós nos cobramos imensamente. Eu digo por mim, porque não existe ninguém que se cobre mais do que eu mesma, assim como eu acredito que aconteça aí na casa de vocês. Vocês também devem se cobrar constantemente, diariamente, toda hora, todos os minutos, para alcançar aquele objetivo que você se propôs a fazer. E quando você não consegue, você se culpa, você desanima, você murmura, você acaba reclamando de não ter conseguido realizar aquilo que você se propôs a fazer. Por esse motivo, nós precisamos estar constantemente buscando o Senhor, porque Ele vai nos mostrar os caminhos que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, como, de qual maneira, e assim as nossas atitudes irão mudar conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. E eu estou muito feliz também porque eu encontrei o meu óculos, graças a Deus. Eu falei que eu ia encontrar, eu falei que estava dentro de casa, porém não estava dentro do carro. Eu tinha ido para academia e aí estava chovendo, acabei tirando ele e guardando lá no local dentro do carro e esqueci que eu tinha deixado lá. Então eu procurei na casa inteira, eu não ia achar nunca, até que eu resolvi olhar no carro e estava lá. Então eu estou aqui com meu óculos de volta, graças a Deus. Já estava me dando dor de cabeça, já estava me dando dor nas vistas, já estava muito ruim, ainda bem que eu achei logo e agora estou me sentindo bem melhor. Então vamos dar continuidade para o nosso vídeo que tem como tema Você pode descansar sem culpa. Eu demorei muito para entender isso, que eu podia descansar, que descansar não é fracasso. Nós nos sentimos diminuída, fracassada, nos sentimos preguiçosas. Na verdade, quem nunca se sentiu assim? Eu mesmo estava me sentindo dessa maneira. Eu achava que se eu não conseguisse dar conta de tudo, eu era um fracasso. Eu achava que eu era um zero à esquerda. Então eu me cobrava demais para dar conta, ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma mulher cristã, fazer meus vídeos aqui diariamente, trazendo uma palavra de Deus, trazendo uma palavra, como eu sou terapeuta, que pudesse fortalecer a mente de vocês, trazendo encorajamento, trazendo força, esperança. Então eu me cobrava demais. Eu achava que eu precisava dar conta de tudo. E quando eu não conseguia fazer uma coisa ou outra, eu já me diminuía. Eu já me sentia mal. Eu já me sentia triste. Eu já me sentia fracassada. Então eu percebi que eu sabia muito bem servir, mas eu não sabia relaxar. Eu não sabia descansar, que é o que Deus pede para cada um de nós, para que nós tenhamos o nosso momento de descanso. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor
Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ele não descansou porque ele precisava. Ele não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou para mostrar para mim, para mostrar para você que você precisa descansar, que você precisa ter esse momento de repouso, esse momento de relaxar, para que você consiga dar continuidade nos seus propósitos, na sua missão, na sua jornada. Então tire um momento, tire um tempo para você. Entenda que descansar não é fracasso. A gente vive numa geração que valoriza demais a produtividade, resultados, desempenho. E a nossa espiritualidade não fica para trás. É também. Se eu não oro o quanto eu deveria, eu já me sinto o quê? Culpada. Se eu não dou conta de tudo, me sinto culpada. Se eu preciso de pausa, de descanso, me sinto culpada. Só que a gente precisa entender que viver dessa maneira, nós não estamos vivendo da maneira que Deus quer. Nós não estamos vivendo em abundância, mas em sobrevivência. Sobrevivência emocional e espiritual. Então, quando eu não paro, quando você não para, o corpo ele começa a gritar. O nosso coração ele endurece e a nossa mente adoece. E a gente continua fazendo, querendo dar conta de tudo. Mas por dentro, a gente começa a sentir um vazio enorme, imenso, dentro de cada um de nós. E eu comecei a perceber que eu estava tentando sustentar tudo sozinha. Tudo do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E que Deus só podia entrar quando eu estivesse forte, quando eu estivesse dando conta de tudo. Mas a gente precisa entender que o Senhor se manifesta até quando a gente não dá conta de tudo, até quando a gente se cansa, até quando a gente está fraco. E a gente precisa dizer para o Senhor: Pai, eu não consigo dar conta de tudo hoje. Quando a gente fala isso para o Senhor, quando a gente revela isso para o Senhor, Ele já sabe, mas Ele espera que a gente pronuncie, Ele espera que a gente o busque, Ele espera que a gente diga para Ele, para que Ele possa manifestar o seu poder na minha vida e na sua vida, para que Ele possa nos fortalecer, nos sustentar ainda mais nessa caminhada, nessa jornada. Porque quando eu tropeço, quando você tropeça, o Senhor ele estende a sua mão para nos levantar, para nos ajudar, para nos acolher. Então nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Nós não podemos mais endurecer o nosso coração, achar que nós somos o suficiente. Então no dia de hoje, peça ajuda para Deus, fale para Ele tudo o que está acontecendo com você, tudo o que você está sentindo e diga: Deus, eu não consigo hoje, eu preciso de Ti para que o Senhor me levante e me sustente no dia de hoje. Descansar também é um ato espiritual. Nós precisamos descansar. Nós precisamos entender que o mundo não vai desmoronar se a gente parar por um minuto e respirar. É crer que Deus continua sendo Deus mesmo quando a gente para descansar, mesmo quando a gente dá aquela pausa necessária no nosso dia a dia. É começar a aceitar que você é humana, que eu sou humana e que o Senhor ele nos sustenta nesses dias. É confiar que Ele irá nos sustentar, que Ele irá nos mostrar os caminhos, que Ele irá nos dar as direções. Então nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, a acreditar que nós podemos sim descansar. A palavra de Deus mesmo diz, Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados. A palavra de Deus não diz, tenta mais um pouquinho. Não, ela não diz isso. Ela diz, venha a mim, todos que estão cansados. Então se você está cansado no dia de hoje, busque a Deus. Procure o Senhor, que você irá encontrá-lo. Talvez aquilo que você está chamando de fraqueza é um convite de Deus para que você possa se achegar mais a Ele,
para que você possa confiar mais nele. Eu digo isso por experiência própria. Eu estava distraída com as redes sociais, eu estava deixando a minha carne fazer o que ela quisesse, deixei a vontade própria dela, estava comendo doce, chocolate, não estava mais cuidando do meu corpo, não estava mais cuidando da minha saúde, não é nem tanto o corpo. A prioridade aqui é a saúde, é o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. Eu estava totalmente desequilibrada, eu estava perdendo a vontade de fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, ou que eu achava que gostava, né? Porque até então tinha perdido o prazer de correr, de ir para academia, de fazer meu devocional, de ler. As distrações estavam me afastando da presença de Deus cada vez mais. E com isso, eu estava me afastando de tudo aquilo que eu gostava. Então nós precisamos vigiar, nos atentar, entender que muitas vezes nós nos cansamos porque nós queremos dar conta de tudo. E o cansaço traz tudo isso que eu disse agora. Falta de vontade de correr, falta de vontade de fazer exercício físico, comer de tudo, não se cuidar, não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua saúde. Então, quando isso acontece, não quer dizer que você está fraca. Quer dizer que Deus está percebendo o quanto você está se afastando da presença dEle. E isso, Ele está te fazendo o convite para que você possa se achegar, buscá-lo, fechar a porta do seu quarto, orar, pedir ajuda, pedir força, que Ele irá te sustentar, que o Pai irá te ajudar. E hoje eu entendo que pausa não é desistir, mas é cuidado. Quando eu entendo isso, eu percebo que se eu pausar, não é fraqueza, não é desistência, mas eu estou cuidando de mim. Então nós precisamos nos autoconhecer de tal maneira que a gente consiga nomear tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente possa entender que nós podemos pausar, descansar, e só o autoconhecimento irá nos mostrar os caminhos pelo qual nós devemos seguir, através, claro, da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. E com isso eu entendo que eu posso ir devagar, que eu não preciso dar conta de tudo, que eu posso ter dias simples, ter dias calmos, ter dias tranquilos, ter dias alegres. O que eu não posso fazer é me abandonar, porque Deus, Ele nunca me abandonou. Mesmo nos meus dias mais difíceis, mesmo nos meus dias mais turbulentos, Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve ao meu lado. E é por isso que nós também não podemos nunca nos abandonar, nunca nos deixar para depois, mas sempre nos priorizar, porque Deus, Ele prioriza cada um de nós. Ele me prioriza, Ele prioriza você, Ele prioriza a sua mãe, seu pai, o seu irmão. Deus, Ele prioriza cada um de nós. Então nós também precisamos nos priorizar, nos cuidar, nos amar. Então entenda isso no dia de hoje. Se você se sente cansada, sobrecarregada, culpada, ouve isso aqui que eu vou te dizer. Você tem permissão para descansar. Você tem permissão para pausar. Você tem permissão para relaxar. Isso não é falta de fé. Isso é humanidade. Então deixa aqui nos comentários. Eu recebo esse descanso. Se essa mensagem falou com você, compartilha com aquela pessoa que precisa ser forte no dia de hoje. E não se esqueçam de deixar sua curtida, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar os sininhos para que muitas outras vidas possam ser alcançadas. Nós não sabemos quem está precisando ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem no dia de hoje. Nós não sabemos quem está cansado, sobrecarregado, culpado, quem está pensando em desistir, quem já não está aguentando mais. Então nós não sabemos quem está passando por esses sentimentos, por essas lutas, por essas tempestades. Então faça a sua parte no dia de hoje. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário,
compartilha para que essas pessoas possam ser alcançadas, para que o Senhor possa, através dessa palavra que Ele colocou no meu coração, alcançar muitas outras vidas, para que Ele possa dar ânimo, esperança, força, coragem, para que cada um entenda que descansar é preciso e não é culpa, não é egoísmo. Amém? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!